Hora de pegar a estrada. Foi no dia 5 de outubro de 1956 que o caso do Arigó esteve nas mãos do promotor Afonso Infante, onde o relatório dizia que o médium tinha incorrido nos artigos do Código Penal que fala sobre a prática de charlatanismo, feitiçaria e prática ilegal da medicina. Esqueça isso. Ele então foi intimado a comparecer para uma audiência junto com outras testemunhas, estas que foram escolhidas a dedo e cujo depoimento maior poder tinha para comprometer o médium. Lá estava o herói da cidade, o mito internacional, no tribunal de Congonhas, sentado passivamente diante do juiz. Era uma sessão informal, mas a pequena sala estava cheia de espectadores acompanhando aquele interrogatório. Ele, por sua vez, triste, com o olhar umedecido e distante, respondia as perguntas como se apenas uma parte dele estivesse ali. No início do depoimento, o juiz Soares lhe mostra uma lista de testemunhas arroladas e pergunta se o médium as conhece. Ele analisa a lista e responde que apenas uma das testemunhas lhe é estranha. Completa ainda dizendo que todas as acusações apresentadas contra si não são verdadeiras. O juiz, com certa impaciência, responde que nesse caso o médium deveria apresentar alguma prova que confirmasse a sua alegação de inocência. O médium responde ainda que, apesar de todas aquelas acusações contra si, ele não tinha certeza de que praticava a medicina de forma ilegal, pois a única coisa que sabia é que, se alguém procurava por ele pedindo auxílio material ou espiritual, ele não tinha coragem de mandá-las embora, mas pedia a elas que orassem, que rezassem e que pedissem a Deus para que ele lhes restituísse a saúde. O juiz lhe pergunta como é que ele fazia isso, e ele responde que iniciava rezando o Padre Nosso, e depois disso ele não recorda de nada que acontecia. Ouviu dizer que ele prescrevia medicamentos, mas ele não se recorda de ter prescrito nenhum medicamento e nem o tipo de medicamento que prescreveu, e não compreende como que isso acontece. Diz que enquanto escreve, ele não vê nada. O juiz então perguntou sobre as cirurgias mencionadas naqueles depoimentos, e ele respondeu que é a mesma coisa. Ele não compreende como acontece, não se recorda de nada e fica num estado que não consegue explicar o que passa. O juiz pergunta ainda se ele tem testemunhas a seu favor. Ele responde que sim, e seu advogado apresenta uma lista onde consta, entre eles, um industrial conhecido de Belo Horizonte,
um grupo de médicos e alguns funcionários públicos proeminentes. Diante da pergunta do juiz sobre os seus antecedentes criminais, Arigó responde que somente uma vez foi parar na delegacia, mas que foi declarado inocente e solto imediatamente. Ele foi levado depois de ter tomado a faca de um cliente em seu estabelecimento comercial. E caso ele não tivesse feito isso, o homem teria matado uma outra pessoa. O juiz então perguntou sobre as testemunhas que iriam falar contra ele, se existia algum inimigo, e ele respondeu que somente um poderia ser considerado inimigo, mas que ele não alimentava rancor algum contra aquela pessoa. O juiz então lhe perguntou quem era ele, e o Arigó respondeu que era um inimigo político, o João Hilário da Cunha. Disse ele que é um médico, irmão do homem que concorreu a prefeito da cidade com ele, e os dois não se falam. O juiz apresentou uma única cópia que a polícia conseguiu apreender de uma receita emitida pelo médico, mas não tinha nenhuma assinatura. Perguntou se ele já viu aquilo ali alguma vez, e ele então respondeu que sim, que era uma das receitas que lhe mandavam escrever para auxiliar as pessoas que lhe procuravam. Diante da pergunta do juiz, que questionava se ele era católico, Arigó respondeu que sim, e o juiz emendou em seguida, dizendo se ele sabia sobre a posição da igreja que o acusava de realizar o trabalho de curandeirismo, que era um charlatão. O médium respondeu que não era charlatão, inclusive que ele se colocou à disposição da igreja para fazer o que os padres o orientaram, que ele frequentou os psicólogos, médicos psiquiátricos, e estes disseram que ele gozava de perfeita saúde. Emendou ainda que ele apenas queria auxiliar as pessoas que precisavam de sua ajuda e que sentia que devia fazer isso. Na rotatória, pegue a primeira saída. O juiz então lhe diz que fazendo isso está praticando aquilo de que ele é acusado de estar praticando. E ele responde, insistindo, que não é ele quem está fazendo aquilo. Ele apenas serve de intermediário entre o espírito e as pessoas que necessitam. Diz Arigó que o espírito do Dr. Fritz insiste que ele deve ajudar as pessoas. E ele, Arigó, só está fazendo o que Deus quer que ele faça. O juiz pergunta se então Arigó é espírita. Ao que o homem responde que não entendia nada de espiritismo ou de mediunidade, mas algumas pessoas disseram que ele era médium. Emendou ainda, dizendo que não recebia nada pelo aquele trabalho que ele realizava, e que caso recebesse algum benefício por isso, ele não teria mais o poder de curar as pessoas. Disse ainda que se recebesse alguma coisa pelos trabalhos, estaria muito rico.
disse ainda ao juiz que também não fazia isso por nenhuma motivação política. Continue à direita. Inclusive, Depois vire à ele direita. já tentou abandonar tudo aquilo, mas que ao tentar parar, ele sentia que iria enlouquecer. O juiz então lhe perguntou se ele já havia sido notificado pela polícia de que deveria fechar o centro espírita onde trabalhava. Ao qual o Arigó responde que só poderia fechar o centro espírita se o espírito do Dr. Fritz o mandasse fechar. O juiz então lhe disse: o senhor compreende as coisas sobre as quais está nos pedindo que acredite, não é mesmo? E o médium respondeu que compreendia somente o que deveria fazer e o modo como deveria fazer para auxiliar as pessoas. O juiz, já no limite de sua paciência, disse: se é assim, por que não faz com que esse seu Dr. Fritz apareça agora mesmo aqui, nesse tribunal? Arigó ficou Continue calado. à direita. Uma E depois névoa pegue a pareceu saída à cobrir direita. seus olhos. O juiz o observou fixamente por alguns minutos, ao final do qual juntou os papéis e disse que o caso continuaria à direita. em uma próxima sessão. E assim termina a primeira audiência do médium e termina também a nossa viagem. Em nossa próxima viagem, continuaremos com essa história da vida do médium Zé Arigó. Prepare-se para virar à esquerda. Beijo do velho do ETS.